Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu vou te contar como construir confiança para ser promovido. E confiança é uma questão fundamental para você ser promovido, para você conquistar um cargo mais alto. Porque afinal, se as pessoas que são responsáveis dentro da empresa, os altos executivos da empresa, as pessoas que são responsáveis pela sua promoção não confiam em você, de fato você não vai conseguir o cargo que você deseja. Então você tem que se mostrar uma pessoa confiável. Por isso que aprender isso é uma questão de técnica, é uma questão de habilidade que pode ser desenvolvida, é fundamental para que você possa de fato ser promovido. O John Gordon, ele costuma dizer o seguinte: a confiança é a moeda do sucesso, do trabalho em equipe e da liderança. Então você vê como é importante você ter essa habilidade, né? Porque se as pessoas não confiarem em você, elas não vão te seguir, elas não vão seguir o que você fala, o que você pede. Por isso, a confiança é tão importante quando você fala de liderança. E você não vai conseguir exercer bem o seu cargo de liderança ou até chegar num cargo de liderança se você não tiver essa confiança. Mais que isso, ele ainda fala que a confiança é a moeda do sucesso, ou seja, ninguém chega ao sucesso se não conseguir inspirar confiança nas pessoas que estão ao seu redor, né? E trabalho em time, trabalho em equipe, nem se fala. Por quê? Como que você vai trabalhar numa equipe, de fato, cooperativamente, colaborativamente, se você não confia nas pessoas que estão lá? Por isso que a confiança acaba se tornando um elemento fundamental. Pensa na empresa, a empresa é um ambiente de interações, ou seja, você está interagindo com outras pessoas o tempo todo. Isso significa que o seu resultado depende das outras pessoas. Agora, como que eu gero, então, um ambiente colaborativo onde o meu resultado depende de outras pessoas, o resultado das outras pessoas depende de mim, ou seja, isso é um ambiente colaborativo. Agora, como que eu formo esse ambiente se não tem confiança? É impossível, não dá para fazer isso. E é por isso que os ambientes de empresa que são competitivos, eles geram desconfiança. Eles vão no sentido oposto. Então é o que eu sempre falo, né? Você o ambiente competitivo ele não é bom para a empresa, ele não é bom para o profissional, ele não é bom para ninguém. E quando a gente fala de confiança, esse tipo de ambiente ele gera o contrário, ele gera a desconfiança. O que acontece? Desconfiança, ela gera alguns problemas. Por exemplo, falta de compartilhamento de informações. E isso é muito importante, por quê? Se a gente quer atingir um resultado, e esse resultado, como eu disse, é uma questão da interação com outras pessoas, à medida em que existe um não compartilhamento de informações, talvez a equipe, os membros da equipe, não tenham todas as informações que eles precisam para poder gerar o resultado que a empresa espera. Então, num ambiente competitivo, isso é conflituoso. Você não vai ter o melhor resultado possível, justamente porque as informações não são compartilhadas. Pior, pode acontecer de, nesse tipo de ambiente, existirem informações falsas. Por quê? Ora, se eu estou num ambiente competitivo, o que eu estou buscando? Eu estou buscando ser melhor que o outro. Ser melhor que o outro significa que o outro tem que ser pior que eu. Então, para eu ganhar, vale qualquer coisa, inclusive prejudicar o outro. Então, eu posso dar informações falsas para fazer o outro perder, porque para eu ganhar, o outro tem que perder. Isso é um ambiente competitivo. E isso é complicado. Você imagina a empresa não quer isso, não quer essa competição. Ela quer as pessoas colaborando para o melhor resultado. Se eu solto informações falsas para prejudicar uma outra pessoa, no fundo, parece que eu estou levando vantagem, mas eu estou prejudicando a empresa e, consequentemente, me prejudicando também. Esse tipo de ambiente também, ele gera muita falta de transparência. Bom, e é natural, né? Como é que eu vou me abrir, mostrar quem eu sou, se eu não confio na outra pessoa? Isso não existe, nunca você vai fazer isso. Consequentemente, você não você só vai trabalhar colaborativamente à medida em que você se entregar, que você mostrar quem você é
para que a outra pessoa confie em você, porque não adianta, né? Ninguém vai confiar numa pessoa que é só aparência, ela precisa de fato se mostrar. Se eu tenho falta de transparência, eu tenho falta de confiança automaticamente. E por isso que a confiança é fundamental dentro do ambiente de trabalho. Se eu quero sucesso de fato, eu preciso desenvolver, transparecer, inspirar confiança. Isso é fundamental. Agora, por que essa confiança te leva a uma promoção? No final das contas, é isso que a gente está falando. Então, por quê? Legal, eu vou ter um ambiente colaborativo, eu vou ter um ambiente mais transparente, onde ninguém esconde informações e tudo. Mas como que isso pode me levar a um cargo mais alto? Como que isso pode me levar a uma promoção? Bom, em primeiro lugar, porque além do seu sucesso estar ligado a quantas pessoas confiam em você dentro da empresa, e isso é importante, a alta administração da empresa sabe que ela vai ter mais resultado em ambientes onde existe confiança. E é natural, um time onde existe confiança é um time mais sinérgico. Isso significa que esse time gera muito mais resultado. A alta administração sabe disso. Se você tem um ambiente onde existe a confiança, onde a confiança está presente, é natural que os resultados sejam melhores. E como que a alta administração precisa de resultado? Pessoas que são confiáveis, que valorizam essa soft skill, elas se tornam fundamentais, né? E não é só isso, né? O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala que as pessoas que são confiáveis, elas agem de forma ética e acima de qualquer restrição. Elas angariam confiança através da sua confiabilidade e da sua autenticidade. Então, olha só, você não consegue mostrar autenticidade sem se abrir, sem se mostrar. E você vê que essa é uma questão fundamental. E uma pessoa que é confiável, ela admite os próprios erros e ela critica os atos antiéticos dos outros. Então, vão percebendo as características que o Goleman fala para a gente. Essas pessoas também assumem posições firmes e coerentes, mesmo que não seja do agrado geral. E coerência é uma questão fundamental dentro da empresa. Agora, percebe como essas características que o Goleman lista são exatamente o que os altos executivos, a alta administração da empresa espera dos líderes, das pessoas que comandam a empresa? É extremamente importante ter isso. Ora, agir de forma ética, ser autêntico, ser confiável, admitir os próprios erros. Se você percebe alguma coisa antiética dos outros, você vai corrigir, você é coerente. Ora, tudo isso são características que mostram que você tem capacidade para assumir um cargo mais alto, para assumir um cargo executivo lá dentro da empresa. Então, isso é importante. Se você já demonstra essas características desde cedo, você se torna um potencial, você se mostra exatamente como aquilo que a empresa quer, que a empresa precisa para garantir o futuro, para garantir o propósito. Consequentemente, quando você faz isso, se torna óbvio, né? Você cria esse ambiente de confiança ao seu redor, se torna óbvio que você vai crescer na empresa. Não tem jeito. Por isso que a confiança ela está ligada diretamente à sua promoção, ao seu crescimento profissional. E só para completar, vou mencionar um outro autor fantástico aqui, que é o Roberto Chiniachiki. E ele fala o seguinte, uma relação de confiança no ambiente de trabalho, ela cria espaço para cooperação, para comprometimento e a circulação de ideias inovadoras, também para o sucesso, para a superação das diferenças, e ela aumenta a satisfação no trabalho e melhora a comunicação. Então, não tem jeito. Quando você tem um ambiente de trabalho onde existe confiança, olha a quantidade de benefícios que você vai colher. Você cria, são muitos benefícios para você mesmo, né? Mas é mais que isso, a empresa se beneficia, porque você cria um ambiente onde a empresa cresce, onde a empresa se desenvolve, ao passo que em ambientes competitivos isso não acontece. Então,
Olha só a perspectiva que existe quando você sabe criar um ambiente de confiança ao seu redor. Ora, eu cresço, tudo bem, mas a empresa cresce e cresce muito. E a alta administração da empresa está buscando isso. Quando eu já demonstro esse tipo de característica, fica natural que eles falam, não, isso é o que a gente chama de potencial, né? Fica natural que as pessoas que comandam a empresa vão apostar em você justamente para conduzir o futuro da empresa. E isso é interessante. Uma das promoções que eu tive, então isso até me lembrou de um caso, esse meu, tá? Uma das promoções então que eu tive, ela foi decidida pela reputação de confiança que eu tinha construído. Por que aconteceu? Na época, surgiu lá uma posição na empresa, né, uma posição de promoção, e entre os candidatos que a diretoria recomenda, né, sempre tem, né, a diretoria que selecionava, né, os altos executivos lá, acabou ficando eu e um outro colega meu, tá? Uma pessoa que eu conheci, um amigo de fato. E aí o que acontece? Entre nós dois não tinha nenhum tipo de competição, né? Foi só uma questão de preferência de dois diretores, né? Tinha um diretor que preferia eu, outro diretor que preferia ele. E era uma questão assim, mas entre nós, absolutamente nenhum tipo de competição. A gente sabia que nós dois estávamos concorrendo para aquela vaga, mas até aí tudo bem, a gente já tinha um relacionamento de longo termo, a gente sabia que não era uma questão eu competir com ele, mas muito mais eu competir comigo mesmo e ele com ele mesmo, porque quem está pronto, assume. Se nenhum dos dois está pronto, nenhum dos dois vai assumir. Se os dois estão prontos, vamos dizer assim, quem tiver mais pronto, assume. Isso não depende dele, né? Quem me deixa pronto, quem me qualifica para aquela função, é o trabalho que eu fiz, é o desenvolvimento que eu tive e ele é a mesma coisa. Então não existia uma competição, era só uma questão de preferência. E nesse caso não tinha jeito desses dois diretores chegarem a um consenso. E aí eles começaram a criar formas de avaliação, por quê? É uma questão subjetiva. Um diretor preferia eu, outro diretor preferia o meu amigo. Mas é uma questão subjetiva, é uma questão de preferência, de relacionamento e de tudo isso. Então é subjetivo. E aí eles não conseguiam chegar a um consenso, eles tentaram trazer o critério para um critério mais concreto, mais objetivo. E aí eles tentaram várias formas de avaliação, né? E avaliação psicológica, avaliação de perspectiva futura. Nossa Senhora, vocês não imaginam a quantidade de testes que a gente fez. Mas sabe qual que era o problema? Nenhum dos testes era conclusivo. Por quê? Nem para um lado, nem para o outro. Os dois tinham um grau de qualificação muito, muito bom. E era uma questão só de preferência. Então não existia uma conclusão, nem os testes objetivos, um pouco mais objetivos, né? Porque o teste psicológico sempre tem um grau de subjetividade na avaliação. Mas os testes não mostravam uma preferência nem para um lado, nem para o outro. E ficou aí travado, né? E eu acabei ficando sabendo o que aconteceu já depois do fato consumado, né? E uma pessoa que estava lá presente na hora acabou me contando isso bem depois, né? Mas o que aconteceu? Numa das reuniões de diretoria, o vice-presidente da empresa perguntou para o diretor responsável pela vaga que estava aberta se ele já tinha fechado o processo. E aí ele disse que não, mencionou que tinha essa divergência entre os dois diretores, né? E aí eles não estavam conseguindo falar. E aí disse que ele falou o seguinte: eu não entendo essa discussão por uma coisa que é tão óbvia. Então, já que vocês não conseguem decidir, isso era o vice-presidente falando, já que vocês não conseguem decidir, eu vou decidir por vocês. Vocês vão promover o Alexandre e ponto final. Eu confio plenamente nele, eu tenho certeza que ele é a melhor pessoa por essa vaga. Ele já provou que vai gerar resultado e ponto final. E eu fui promovido. Acabou, resolveu de uma forma assim. Agora, o que acontece? Por que ele fez essa aposta? Por que ele bancou o meu nome numa situação onde havia uma divergência entre os diretores? Porque eu inspirei nele confiança, ou seja, ele confiava em mim. E essa confiança para ele bastou. E aí você vê como a confiança é importante no momento de decisão, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de como construir essa confiança, dessas características. E eu vou falar algumas dessas características que esse vice-presidente considerou para falar que eu era confiável, ou seja, como é que ele chegou à conclusão de que eu era confiável. E a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? O que é importante você ter em mente é que a confiança
ela é a base dos relacionamentos positivos e dos relacionamentos de sucesso. Mas a pior forma que tem de você gerar confiança é você criar relacionamentos por interesse. Isso é um problema, porque o que acontece? Num primeiro momento, você está desenvolvendo aquele relacionamento, mas porque você tem uma segunda intenção ali. E quando você faz isso, acredite, as coisas vão aparecer. Se não aparecerem ali de imediato, elas vão aparecer com o tempo. E aí o que acontece? Você pode achar que desenvolveu um relacionamento e que a pessoa vai confiar em você. Mas o que acontece? Não tem jeito. A falsidade, ela atrai a falsidade e na hora H ela aparece. E aí, quando a outra pessoa decidir promover alguém, ela não vai te apoiar. Por quê? Porque ela percebeu que aquele relacionamento que você queria desenvolver é um relacionamento puramente de interesse. E essa é uma das razões que eu sempre falo, né? Ser puxa-saco não vai te fazer ser promovido, né? Você vai precisar desenvolver relacionamento. E muitas pessoas que olham de fora, talvez entendam que o relacionamento que você tem com as pessoas é puxa-saco, é ser puxa-saco. E na verdade não é nada disso. É um relacionamento genuíno que desenvolve confiança entre as pessoas. E na hora H, na hora da decisão, a confiança faz a diferença. A confiança faz muito mais diferença do que o lado técnico. O teu lado técnico, por melhor que você seja, ele não vai valer para uma promoção se você não tiver a confiança dos responsáveis por essa promoção. Já quando você ganha essa confiança, quando você tem plena confiança, isso supera as tuas limitações técnicas que você pode ter. Por quê? Quando você começa a crescer, esse lado técnico ele começa a ser menos importante, menos representativo. Ele passa a ser alguma coisa que é interessante, mas não é o que te faz ser promovido, porque o que te faz ser promovido não é a capacidade técnica, e sim a forma que as tuas habilidades comportamentais, sociais, emocionais, né, os soft skills que a gente fala. E a confiança é um soft skill importante, e isso de longe supera o lado técnico. Então, cuidado, por melhor que você seja tecnicamente, se você não tiver um bom relacionamento, isso não tem nada a ver com ser puxa-saco, né? Porque o puxa-saco é relacionamento por interesse. E relacionamento por interesse, ele não se sustenta, não tem como se sustentar. Mas você desenvolver relacionamentos com as pessoas é extremamente importante. Por isso que você saber resolver conflito é um outro soft skill importante. E não tem jeito, você vai precisar disso dentro da empresa. Bom, mas enfim, então, qual que é a melhor forma de criar confiança e que te leva, de fato, a crescer na carreira? Então, agora eu queria compartilhar com você exatamente isso, né? Quais são essas características que, de fato, fazem com que você se torne uma pessoa confiável, que você inspire confiança. E aí não importa se você já é líder, se você não é líder, por quê? Se você não é líder, você vai inspirar confiança nos teus colegas, nos teus superiores, nas pessoas que decidem a promoção. Se você já é líder, você vai inspirar essa confiança na tua equipe, e isso é fundamental, porque senão a equipe não te traz o retorno, a excelência que você busca, a sinergia que você busca, e ao mesmo tempo você vai inspirar essa confiança nos teus pares, nos teus superiores, que também vão apoiar você numa promoção futura. Ou seja, lembra, o sucesso está ligado à confiança que você consegue inspirar. Não tem jeito. Então, qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Bom, em primeiro lugar vem a integridade, tá? E isso é muito importante, né? Quando você é íntegro, você é completo, tá? E isso vem da origem da palavra, né? A palavra integridade, ela vem do latim, significa íntegro, ou seja, completo, inteiro. Isso é importante, porque quando eu falo completo aqui, eu quero dizer que não existe diferença entre o que você diz e o que você faz. Isso é integridade, ou seja, aquilo que você diz é exatamente aquilo que você faz. Você é íntegro, e isso é importante, né? Você tem essa coerência. Porque o que acontece é que, para que isso, em qualquer relação que a gente tenha na nossa vida, seja profissional ou pessoal, para que uma pessoa confie em alguém e se comprometa com alguém, porque confiança é isso, é você se comprometer. Então, para que alguém confie em você, se comprometa com você, ela precisa entender, ela precisa acreditar nessa pessoa. Porque se eu não acredito nessa pessoa, eu não vou
confiar e eu não vou fazer. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, talvez já tenha acontecido com você, de um chefe chega para você e te pede alguma coisa, mas você não acredita muito, você não está botando fé que aquilo é o melhor. O que você faz? Você não faz. Por quê? Você não acredita nessa pessoa. Então, é importante você transmitir, você perceber que é verdadeiro e coerente nas ações, tá? Com aquilo que você fala. Então, para confiar em alguém, é fundamental que você saiba que a pessoa está dizendo a verdade. Se você desconfiar, você não vai fazer isso. Isso é muito nítido, por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa aí no varejo, no eletrodoméstico, qualquer coisa. E você quer conversar com o vendedor para entender melhor se aquele produto é adequado para você ou não. Quando você começa a conversar com o vendedor, se ele não te inspira confiança, você começa a questionar aquilo que ele está falando. Ora, se você não acredita nele, o que vai acontecer? Você não vai comprar dele, porque se ele não está dizendo a verdade em uma coisa, ele não está dizendo a verdade em nada. Percebe? Isso é integridade. Quando você não diz a verdade sobre uma coisa, você passa a ser não confiável. A pessoa interpreta que você não diz a verdade sobre nada. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala dentro da empresa. Uma vez que você mentir sobre alguma coisa, a imagem que se forma, a percepção que se forma sobre você é que você não fala mais a verdade. Por mais que isso pareça injusto, mas é assim que funciona a mente humana. É assim que a gente tem as nossas percepções. Por outro lado, ao ser honesto, vamos dizer assim, o profissional cria, por tabela, automaticamente, credibilidade no seu trabalho. Então, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, os outros, as pessoas que estão ao seu redor, percebem verdade na sua conduta profissional. Eles não vão ver que você é mal intencionado, eles não vão perceber mal entendidos, porque isso deixa de existir. Afinal, é uma conduta profissional que você mostra verdadeira, né? E é assim, se a gente não for assim, não consegue desenvolver confiança. Agora, é claro que viver com integridade não significa que a gente nunca cometa erros. A gente pode cometer erros, sim. Então, muitas vezes, a gente defende uma determinada ideia porque a gente acredita naquela ideia e, com o passar do tempo, a gente percebe que talvez aquela ideia não era a mais certa, a mais correta. Isso pode acontecer e isso não tem nada a ver com integridade. Naquele momento, você estava defendendo alguma coisa com verdade, com realidade. Você estava sendo íntegro. E as coisas acontecem, todo mundo comete erros, ninguém é perfeito. Mas integridade, inclusive, significa o seguinte: quando as coisas não saem como planejado, a gente assume a responsabilidade. Isso é parte da integridade. Olha, eu sei que eu falei que era para ir por esse caminho, só que com o passar do tempo eu percebi que esse caminho não é de fato o melhor. Eu assumo a minha responsabilidade e o meu erro. O que você vai fazer com isso é que é a diferença. Então você tem que agir com transparência, com honestidade e depois como corrigir o problema, né? Se cometer um erro, vamos lá, eu sou íntegro, sou transparente, honesto, agora eu quero corrigir esse problema e você vai corrigir, entendeu? Porque o erro, ele acontece. Agora, ir atrás para corrigir, para fazer isso, é o que faz a diferença entre os profissionais. E aí, a gente vai para o segundo fator de confiança, eu já falei até um pouquinho dele aqui, que é extremamente importante, que é a coerência. E ela tem uma certa ligação, uma certa relação com a integridade. E coerência é quando as pessoas mantêm a sua palavra, ou seja, eu falo alguma coisa e eu mantenho aquilo, eu não fico cada hora mudando, né? Dependendo de quem me pergunta, a minha opinião muda. Isso não é ser coerente, você tem que ser coerente com aquilo que você acredita. E quando você é coerente, a confiança é construída. Por quê? Não é uma pessoa que fica mudando de opinião a todo momento. Talvez você já tenha tido, eu já tive um chefe que era assim. Dependendo de onde vinha a pressão, ele mudava completamente de opinião e mudava a forma como a gente tinha que trabalhar. E a gente ficava completamente perdido nessa história. Porque ele não era coerente, ele falava uma coisa, a gente seguia. Daqui a pouco ele mudava. O que acontece? Você perde a confiança nele. Ele fala uma coisa, o que você faz? Peraí, eu não vou fazer assim porque daqui a pouco ele vai mudar de ideia. Né? A gente até falava que ele era bipolar. Né? E isso é complicado. Por quê? Se vai mudar de ideia a cada momento, para onde eu vou? Qual que é o caminho certo que eu tenho que seguir? Então, a gente tem que ter coerência. E se o rumo mudar, a gente tem que explicar.
Porque quando alguém mantém a palavra regularmente, né, ela se torna uma pessoa digna de confiança. Isso é natural. A alta administração da empresa, ela precisa saber se ela pode confiar em você antes de promover. Por isso, você tem que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, os prazos com que você se compromete. Você tem que cumprir. Eu tinha um mantra que eu sempre falava para o meu pessoal e que isso é importante. Prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. E isso, de fato, tem que ser um mantra para você, é o mantra da coerência. Você vai ganhar confiança à medida que você faz isso. Você prometeu, você tem que cumprir. Você se comprometeu, entrega. Eu trabalhei muito tempo em vendas, né? E vendas tem uma fama de prometer qualquer coisa para o cliente e depois não sabe se vai entregar, mas promete qualquer coisa. E isso nunca eu autorizei a trabalhar nas minhas equipes. Por quê? Isso não existe. Se você prometeu, você vai cumprir. Se você se comprometeu, você vai entregar. Não tem dúvida, vai entregar de acordo com o que você prometeu, do que você combinou com o cliente. E sempre foi assim, e sempre, em função disso, a gente constrói uma reputação de confiança que vale muito, tem muito efeito para muitos outros resultados. Então, isso é extremamente importante. O terceiro fator que você precisa levar em consideração para construir confiança é o compromisso com o resultado. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que não estão comprometidas com o resultado. Muitas vezes elas estão comprometidas em fazer a parte delas, mas não estão preocupadas com o resultado final, com o todo. E isso é um problema, porque você tem que participar ativamente, né? Imagina você num esforço do time para conseguir um resultado, e você vê uma pessoa que não está nem aí, entendeu? Isso é complicado, por quê? Enquanto está todo mundo discutindo lá opções para resolver o problema, para chegar ao resultado, você olha e essa pessoa está no celular, está olhando e-mail, zero comprometimento. Bom, o que isso acontece? Você confiaria que, mesmo que essa pessoa receba alguma tarefa ali no todo, ela vai fazer com a dedicação que ela pode fazer? Claro que não. Não tem como, a pessoa não está comprometida. Então, isso é um problema, né? Você tem que mostrar que você está preocupado com o resultado, que você vai contribuir para chegar lá. Por quê? Isso transmite confiança para a equipe. E aí não importa, seja você líder, seja você ainda não líder ou um líder em formação, você tem que transmitir essa confiança para a equipe. Ora, a equipe, é muito importante ela trabalhar colaborativamente, ela trabalhar junto. Agora, o que acontece? Se a equipe percebe que tem algum ponto lá que está falho, que não vai apoiar o todo, né, esse objetivo geral, a equipe se desmotiva também e você deixa de conseguir um melhor resultado. Então, mesmo você, enquanto equipe, você tem que fazer a sua parte, você tem que estar comprometido, você tem que participar de uma forma extremamente ativa. Caso contrário, você não desenvolve a confiança. Imagina só, naquela situação que eu falei, de estar todo mundo ali na equipe, todo mundo discutindo um assunto sério, todo mundo engajado para fazer alguma coisa, e tá lá você olhando o celular. Você acha que as pessoas vão desenvolver confiança em você? Você acha que você vai inspirar confiança nos outros? Não vai. Você vai inspirar confiança à medida que você participa dentro daquilo que é o que você tem que fazer, do que é a sua responsabilidade, mas também em chamar a responsabilidade dos outros, certo? Em trazer, em estar preocupado com o todo. Você entender que o objetivo ele não é um objetivo que você vai manter ele pequeno ali no seu mundo. Não, ele vai ser alguma coisa maior, que você é uma parte desse objetivo maior. Olha só como a alta administração da empresa enxerga uma coisa dessa. Vai falar, puxa, ele ou ela está extremamente preocupado com o todo, ele enxerga, ele tem uma visão macro, ele não está fechado ali naquele mundinho operacional dele, e não está preocupado com o resto. Não, ele consegue enxergar o todo. E à medida que ele enxerga o todo, ele ou ela enxerga o todo, isso para a empresa é bom. Porque você vai sempre batalhar pelo bem maior, vamos dizer assim, pelo propósito geral da empresa. E quando você faz isso, para a empresa é importante. Você está comprometido em gerar o resultado, que é exatamente o que a empresa precisa. Então, isso é fundamental. E o quarto
fator é que você não constrói vínculo de confiança sem cooperação. Não tem jeito. Se não há cooperação, não existe confiança. Na verdade, a confiança e a cooperação, elas estão extremamente ligadas, né? Porque como é que funciona? Se você pegar uma equipe sinérgica, né? A equipe sinérgica é aquela que vai produzir os melhores resultados possíveis e que quando a equipe se junta, não é 1 mais 1 igual a 2, né? 1 mais 1 é 20, 200, 2.000. Por quê? Essa sinergia, ela provoca uma terceira inteligência, como as pessoas falam, que pode produzir muito mais do que as inteligências combinadas, né? Ela produz como se fosse uma outra mente ali dentro. Isso é a sinergia, né? Agora, como é que você chega à sinergia sem cooperação? Não dá. Você precisa colaborar, as pessoas da equipe precisam colaborar para se atingir a sinergia, porque é justamente isso. Ora, se a minha mente, se a minha capacidade combinada com a sua pode produzir um resultado muito maior do que as nossas habilidades somadas, a gente não vai conseguir isso se a gente não colaborar, se a gente não cooperar. Se houver algum resquício de competitividade entre nós, a gente não vai atingir esse nível de sinergia. Então, a cooperação ela se torna uma questão fundamental para você atingir a sinergia. Agora, como que você vai obter cooperação? Se as pessoas não confiam umas nas outras, você não colabora. É simples assim. E isso é normal, qualquer ser humano vai fazer isso. Ora, se eu não confio em você, por que eu vou colaborar com você? Eu não vou. Então, para você chegar realmente na sinergia, o primeiro passo é estabelecer vínculos de confiança. Não tem jeito. É importante que um colega, que um gestor, que o seu líder, ele saiba que ele pode contar com você quando ele tiver dificuldade. Se você for um líder, é importante que a tua equipe saiba que pode contar com você, porque as dificuldades vão aparecer. Se eles não podem contar com você, como é que vai ser? Que na hora H, na hora da dificuldade, vocês vão unir esforços para gerar os melhores resultados possíveis, porque a questão é justamente essa. E para unir esforços, isso significa compartilhar, porque eu não vou unir esforços com alguém que eu não confie, né? Quantos casos a gente vê aí de pessoas que fazem sociedade e depois a sociedade um rouba o outro e tal. Então existe sempre, quando existe a desconfiança, não existe entrega. E se não existe entrega, não existe engajamento, não existe resultados excelentes. Então não tem jeito. A confiança é a base de tudo, tá? E confiança significa compartilhar, não tem jeito. Então, se você não estiver disposto a se abrir, a compartilhar, você não vai ter reciprocidade das outras pessoas. Não tem jeito. Por quê? Você não estabelece esse vínculo de confiança. E isso é fundamental. Então, quando você busca esses 4 pilares, não tem erro, você vai desenvolver confiança. Então, você vai desenvolver integridade, isso é fundamental para a confiança, sem integridade não tem confiança. Sem coerência não tem confiança. É extremamente importante você ser coerente naquilo que você diz, naquilo que você faz. Terceiro, você tem que ter compromisso com o resultado, aquela visão macro de enxergar não só a sua pequena parte no processo, mas enxergar como o processo como um todo vai se desenrolar e a tua parte nesse processo, mas esse compromisso com o resultado é extremamente importante. E o quarto pilar é a cooperação, é a colaboração, é você desenvolver confiança para que isso se torne uma cooperação, depois uma sinergia. E para isso não tem jeito, você vai ter que buscar esse relacionamento, esse compartilhamento, para você ter isso de volta. Com esses 4 pilares, não tem erro. É o seu começo para você desenvolver um ambiente extremamente de confiança, onde as pessoas vão confiar em você, e esse vai ser o passo que você precisa dar para você ser promovido. Sem confiança não vai acontecer. Agora, tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Faz o seguinte, vai no campo de comentários aqui desse vídeo e deixa aí a sua dúvida que eu vou responder, tá? Hoje a gente não está ao vivo, mas coloque o seu comentário aí que eu vou responder sim, tá bom? Aproveite, já deixa o seu like se você gostou aí do vídeo. Se você está no YouTube, já se inscreve no meu canal também. Mesmo que você esteja no Instagram, vai lá, se inscreve no YouTube.
as aulas são as mesmas, mas tem muito conteúdo que eu compartilho de uma forma diferente. Então, vale a pena. E faz o seguinte, eu garanto que você conhece outras pessoas que você quer trazer para esse ambiente de confiança, que você quer tornar mais colaborativa, seja você um líder ou não. Então compartilha com essas pessoas, manda essa aula para aquelas pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas com isso. E não esquece, nossas aulas sempre às terças e quintas, às 19 horas. Então a gente se vê na quinta-feira, às 19 horas. Até lá!